Vamos buscar a face de Deus então juntos nesse tempo tão especial para nós, né? De estarmos colocando o Senhor como primícia. Quero dizer a você que hoje é o nosso devocional de número 40 online aqui. Olha que bênção, né? 40 de quarentena. Começou com a quarentena e o Senhor continua nos agraciando, né? Fizemos aí os nossos 40 dias, vamos continuar. Estamos terminando o livro de Josué hoje e amanhã. Amanhã fazemos o último capítulo. E aí na semana que vem a gente vai começar com Gênesis, o começo, o início, né? É uma forma tão gostosa da gente perseverar juntos, buscando a presença do Senhor, buscando aquilo que Ele tem para nós. Então eu gostaria de convidar você para nós fazermos essa oração, esse tempo que é tão precioso, por colocarmos o Senhor como a primícia no nosso dia, a primícia na nossa vida, né? Então fecha aí os teus olhos onde você está e vamos orar então. Obrigado, Deus amado, pela tua doce presença, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua graça, pelo favor imerecido que o Senhor nos dá, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia e nessa manhã não é diferente. O Senhor vem nos agraciar, vem nos consolar, vem nos confortar, vem também nos confrontar, vem nos dar, Senhor, a medida necessária que tanto precisamos para avançarmos no nosso dia, para continuarmos, Senhor, perseverando, unânimes na fé, perseverando naquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos agraciado. Permita-nos, Deus, permita-nos, Senhor, sermos aperfeiçoados no dia de hoje. Espírito Santo, que habita em cada um de nós, venha nos aperfeiçoar, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, venha nos auxiliar nesse processo, venha nos tomar pelas mãos e cuidar dos nossos pensamentos, enquanto nós desejamos e nos inclinamos, Senhor, nas Tuas coisas. Nos dê a revelação, nos dê o entendimento, nos dê o amadurecer nas Tuas coisas. Que no dia de hoje, Senhor Deus, nós nos tornemos cada vez mais parecidos contigo, cada vez mais conhecedores daquilo que o Senhor tanto quer que nós nos tornemos, e não só conhecedores, mas praticantes da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, eu oro para que o Senhor toque a vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor levante o rosto do abatido, do cansado, do oprimido, que o Senhor venha com provisão no corpo, na alma e no espírito, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, do Teu favor, Senhor Deus, sobre cada um. Toca, alcança cada vida, Senhor, derrama na porção necessária de cada um. Tu és soberano sobre todas as coisas e nós então nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos, Senhor, ao Teu senhorio, à Tua história, Pai. É dela que nós queremos participar, é dela que nós fazemos parte quando buscamos a Ti e perseveramos unânimes na Tua presença. Que a palavra hoje seja viva e eficaz como ela sempre é e ela venha a nos cortar, venha a operar uma cirurgia dentro de cada um de nós, no nosso intelecto, Senhor, na nossa vida, nas revelações, nas chaves que precisam virar no nosso coração, para que, Senhor, nós possamos então viver os Teus planos aqui na terra, para que seja feito aqui na terra como é no céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia a todos vocês que foram chegando, o Henry, o Luiz, olha a turma aí. Achei, 40 dias juntos com refúgio, né? 40 devocionais. Fala, Tulio, firme e forte aí, graças a Deus. Patrícia, Daia, Maria Goretti, né? Lá de São Vicente, show de bola. Todos vocês que aparecem aí na minha tela e aos que não aparecem também, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, queridos, nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 23, o penúltimo capítulo de Josué. Esse momento é um momento em que Josué chama todo o povo para dar conselhos. É o momento em que Josué é o seu penúltimo discurso. Amanhã nós teremos o último discurso de Josué antes dele morrer. E aqui nós encontramos Josué, então, com 110 anos, mais ou menos. Olha só. Agora, o que você faria? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que você faria se você soubesse que há um homem que vai se pronunciar com 110 anos, onde desses 110 anos ele viveu 40 anos de escravidão no Egito, 40 anos de opressão,
40 anos de um contexto de lástima, de um contexto de opressão, de cabresto, de ser conduzido a fazer coisas que ele não gostaria. Depois desses 40 anos, desses primeiros 40 anos, ele viveu mais 40 anos peregrinando no deserto como o braço direito do maior líder, né? Esse segundo 40 anos, ele foi aquele que avistou a Terra Prometida, junto com Caleb, voltou, deu as boas novas, o povo não acreditou, os outros 10 espias vieram com más novas, né? Más notícias, e eles ali por 40 anos peregrinando no deserto, perseverando, até que eles pisam na Terra Prometida. No momento em que eles pisam na Terra Prometida, então, aquele grande líder que Josué era como seu braço direito, vem a morrer, e ele por 30 anos a mais vai então conquistar essa Terra Prometida. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai distribuir todas as diretrizes para que a continuidade daquilo que estava nos planos do Senhor ocorra. E agora então, depois de 110 anos, depois de 40 anos de deserto, 40 anos de escravidão e 30 anos de batalha e conquistas no Senhor, esse homem para juntar todo mundo para falar. Eu não sei quanto a você, mas se eu soubesse que alguém fosse fazer isso, eu ia pegar meu carro, eu ia correr atrás desse lugar e eu ia parar para ouvir, eu ia pegar meu caderno, eu ia anotar tudo aquilo que ele estava falando, eu ia gravar áudio, eu ia filmar para que eu não perdesse nada e que eu meditasse profundamente nos últimos conselhos de um homem, de uma história de 110 anos. E é justamente aqui que eu e você estamos no livro de Josué. Justamente aqui, no momento em que Josué, depois de 110 anos de vida, vivida intensamente, chama todo o seu povo para discursar. Então, eu quero que você, primeiro, eu precisava dizer para você todo esse pano de fundo para que você preste atenção, a atenção devida a tudo isso que ele vai falar agora. Então vamos ouvir atentamente ao discurso de Josué. O Senhor Deus, capítulo 23, versículo 1 de Josué. O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse, : Imagina aquele silêncio, todo mundo parando para ouvir esse homem tão experiente falar. Eu já estou velho. Vocês viram tudo o que o Senhor nosso Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escutem. Eu distribuí entre as tribos para serem propriedade delas as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim também distribuí as terras das nações que já foram vencidas desde o Rio Jordão a leste até o mar Mediterrâneo a oeste. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Aqui ele fala do cumprimento daquilo que o Senhor já havia feito até aquele momento e continuaria a fazer. Agora ele vem aconselhar o povo, ele vem dizer o que o povo precisa continuar fazendo. Versículo 6. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei, para que assim não se misturem com estes povos que ainda vivem entre vocês. Aqui, amados, nós encontramos o conselho principal de Josué neste discurso. Ele pede para que todo aquele povo possa olhar além da história dele, da história de Josué, além da referência que ele foi e do legado que ele deixou. Ele pede para que todo aquele povo se volte para a palavra de Deus e possa então cumprir tudo. Isso nos lembra daquele momento, daquele discurso em que ele diz, lá no livro lá no capítulo 8, quando eles conquistam a primeira cidade
em Canaã, a cidade de Ai. E a palavra vai dizer o seguinte, lá no versículo 34 do capítulo 8. Então Josué leu em alta voz toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão dos israelitas e para as mulheres, crianças estrangeiras que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Agora aqui, quase 30 anos depois de todas as vitórias, todas as batalhas, todas as separações das terras, Josué se levanta para dar esse conselho, um dos últimos conselhos da sua vida, e ele mais uma vez diz ao povo: voltem-se para a palavra de Deus, voltem-se para ler a palavra de Deus, porque ao ler a palavra de Deus, ao cumprir a palavra de Deus, vocês estarão seguros. As promessas de Deus continuarão se cumprindo na vida de vocês. A mão de Deus, o cuidado de Deus permanecerá sobre vocês. E vocês, então, continuarão conquistando, continuarão tendo paz entre os vizinhos, continuarão perseverando e o Senhor os abençoará. É por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo que está escrito no livro. Ou seja, não somente leia, mas se esforcem para obedecer. Olha que interessante. Imagine só um homem que há 30 anos estava batalhando, estava criando estratégias de conquistar territórios. No momento em que ele vai discursar, ele não diz construam um maior exército, ele não diz perseverem na tecnologia bélica, ele não diz continuem fazendo exercícios físicos, sejam fortes na força de vocês, mas ele diz perseverem, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Ou seja, obedecer ao Senhor é maior e mais importante do que qualquer outra coisa que eu e você possamos fazer com a nossa vida. Cumprir com o que está escrito na palavra de Deus, buscar conhecer e viver as Escrituras na sua máxima, é aquilo que certamente nos vai garantir uma vida de intensidade na presença dele, uma vida de vitória, né? Vitória em todos os âmbitos que a gente pode parar para pensar, né? Uma vida de completude, uma vida de propósito e de legado. Então ele continua dizendo, no versículo 7, né? Para que assim não se misturem com este povo que ainda vivem entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não os adorem, nem se curvem diante deles. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora. Amados, o mundo ele quer nos levar para todos os lados. Os conceitos, as ideologias, o que é certo, o que é errado, né? Nós podemos encontrar aí e enumerar e dar nome a tantos deuses, né, ao nosso redor. Podemos dar nome ao Deus do entretenimento, dar nome ao Deus do dinheiro, ao Deus da riqueza, ao Deus da sabedoria secular, ao Deus de tantas coisas, né? Nós podemos encontrar e ver como realmente a sociedade vive, né? Cada hora essa liquefação de valores, de princípios, né? Cada vez mais nós vamos encontrando pessoas sendo completamente absorvidas pelos veios, por essas vertentes sociais. Mas o que o Senhor nos pede, o que o Senhor nos aponta como caminho de máxima, como caminho de soberania divina, é de que eu e você nos prendamos, de que eu e você nos apeguemos à palavra de Deus, que eu e você tornemos ela conhecida em nosso coração e por conta disso nos tornemos cada vez mais praticantes daquilo que ela tem para nos ensinar. Versículo 11, ele diz: por isso, amem somente o Senhor nosso Deus, que o nosso amor principal seja para com o nosso Deus, acima do nosso amor para com a nossa profissão, acima do nosso amor para com até a nossa família, né?
Eu digo para os homens muitas vezes, né? O homem que teme a mulher, ele é capaz de trair a mulher, mas o homem que teme a Deus, ele é capaz de ser fiel a essa aliança que Deus é para ele. E que todas as vezes que eu e você tivermos a oportunidade de refletir sobre os nossos desafios, sobre os nossos amores, sobre aquilo que o nosso coração vai se inclinando, que eu e você possamos sempre nos inclinar a esse amor soberano, esse amor divino, porque Ele vai à frente e Ele se torna maior em nós, né? E por fim, ali nos versículos 15 e 16, no seu discurso, ele diz: o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então Ele ficará irado e castigará vocês, porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança. Lembre-se dessa palavra, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem. E logo não ficará nenhum de vocês nesta terra boa que Ele lhes deu. Nosso Deus é um Deus de aliança, nosso Deus é um Deus de comprometimento, nosso Deus é um Deus que olha para nós, nos ama, se entrega por nós, né? A palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo Ele requer de nós comprometimento e aliança, né? Ele não permite com que nós o dividamos com outros deuses, com outras coisas no nosso coração. Então a minha oração nessa manhã, para mim e para você, é de que esse nosso Deus, que Ele possa ser tudo na tua vida, que esse nosso Deus possa ser o teu conselheiro, possa ser aquele que te amou primeiro e aquele que então se entregou por você, e por conta disso Ele pede para nós amor verdadeiro, amor sincero, entrega total, e que nós possamos então buscar neste lugar a nossa intimidade com o nosso Deus, que nós possamos buscar neste lugar um tempo verdadeiro com o nosso Senhor, fazendo dele não uma religião, fazendo dele não um conjunto de princípios frios, né? Onde a gente vai viver por conta de uma retórica, por conta de uma religiosidade, por conta de uma liturgia com a nossa vida, mas que de todo o nosso coração nós possamos amá-lo com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com todo o nosso esforço, para entendê-lo e para obedecê-lo, em nome de Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda a vida dedicada a Ele. E eu vou dizer uma coisa para você: você não vai se arrepender ao se entregar para Ele. Você não vai se arrepender ao cumprir o que Ele pede para você, ao tornar a tua vida, ao virar a tua vida de ponta cabeça para cumprir o que a palavra de Deus nos ordena e nos dá como direção. Você nunca irá se arrepender em abrir mão dos teus princípios, dos teus valores, do teu estilo de vida, para começar a cumprir aquilo que Ele tem para você. Lá na frente, eu tenho certeza absoluta que você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Você vai dizer: o Senhor realmente estava certo. O Senhor realmente tinha o melhor caminho. O Senhor fazia sentido fazer o que eu fiz. Fazia sentido abrir mão do que eu abri para viver aquilo que Ele então pediu para que eu fizesse. Eu tenho certeza absoluta disso, porque o caminho do Senhor é perfeito. Ainda que eu e você não entendamos, ainda que eu e você façamos por obediência, né? O caminho do Senhor é perfeito e nós vamos colher desta vida maravilhosa que Ele tem para nos entregar. Então, eu quero até, inclusive, desafiar você no dia de hoje a abrir a palavra de Deus no momento em que você tiver um tempinho, ler o capítulo 23 de Josué de novo, meditar, né? Talvez você tenha outras traduções aí, João Ferreira de Almeida, a Mensagem, eu li na NTLH, tem a NVI, enfim. Eu acho que vai ser muito rico para você ouvir o conselho de um homem de 110 anos que viveu tantas coisas nessa vida e que no final da história ele diz: olha gente,
Se eu tenho alguma coisa para falar para vocês, eu vou dizer simplesmente uma: obedeçam a palavra de Deus. Uau, que incrível, que incrível. Eu quero convidar você então nesse momento para nós adorarmos esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, adorarmos esse Deus maravilhoso que grandes coisas já fez, tem feito e continua a fazer no meio de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorá-lo então nesse momento, para que Ele possa receber do nosso coração a sinceridade daquilo que nós temos para oferecer a Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Ele é tudo para nós. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar, Ele se importa conosco, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Que Ele reine sobre você, que Ele governe sobre você, que a vontade dEle seja maior do que a tua própria vontade para você todos os dias, e que ao conhecer aos preceitos do Senhor, ao conhecer a palavra de Deus, os oráculos dEle, você possa se dobrar, se curvar à vontade dEle, a dEle que é boa, perfeita e agradável, obedecendo a palavra, obedecendo as Escrituras, ainda que em momentos dos quais a gente não consiga nem encontrar o propósito, ou entender, ou até mesmo concordar. Deus não nos chama para concordarmos com Ele, Ele nos chama para amarmos a Ele e, por meio desse amor, a nos dobrarmos à Sua vontade, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Hoje, devocional de número 40, e se Deus assim permitir, a gente vai estar aqui amanhã no número 41. Um beijo, até mais.